Agora vai. Então, oficialmente, muito boa noite. Tem algumas pessoas que eu nunca vi, né? Eu sou psicóloga, eu sou especialista em saúde mental e em cuidados paliativos. Podem me chamar de Daisy e a gente vai conversar hoje sobre comunicação assertiva. Talvez a palavra é meio diferente, né, para vocês aí. A gente vai descobrir o que que é isso também, tá? E aí, eu programei fazer uma apresentação numa linguagem bem simples, numa linguagem bem que não precisa ser profissional de saúde para entender, né? A gente vai conversar sobre cuidar do outro. O que que eu devo falar, o que que eu não devo falar, o que que eu devo fazer, o que que eu não devo fazer. Mas pensando que esse momento é uma aula, a primeira coisa que a gente vai fazer é um exercício. Por isso que eu perguntei se vocês estavam com caneta e caderno aí, tá? Eu quero que vocês mergulhem numa situação. Vocês vão mergulhar numa situação, tá? Então, vamos lá. Você está realizando uma visita domiciliar através do Projeto Lopes. Se coloque no papel que melhor se encaixe para você. Então, você vai dizer aí se você está se colocando como um profissional de saúde, como um voluntário que faz assistência direta ao paciente, como um voluntário que vai fazer uma assistência direta ao cuidador principal ou cuidadora principal da pessoa que está doente, ou você vai fazer um cuidado com as crianças que estão naquela família. Perceba, né? Percebam aí que aqui estão nossos quatro eixos de atuação. Você vai escolher um deles para caminhar com esse raciocínio aqui comigo, tá? Aí nós vamos considerar aí o seguinte cenário. Prestem atenção, eu vou deixar essa tela aqui por mais tempo, tá? Vou deixar essa tela aqui para vocês, para guiar vocês por 5 minutos, tá? Então vamos lá. É um caso, e é um caso real, inclusive. Então vamos lá. LP, 34 anos, vendedor de carros, casado, duas filhas de 4 e 6 anos. No último mês, ficou por 11 dias sem fazer cocô e iniciou vômitos com fezes. Já tinha uns dias que ele estava percebendo que ele estava meio fraco e estava emagrecendo muito. Esse paciente foi levado para o hospital pelos colegas de trabalho e no hospital ele recebeu um diagnóstico de obstrução maligna, que é quando as fezes não saem mais do corpo de maneira natural. Então, ele não fazia mais cocô mesmo, não tinha mais passagem para esse cocô. Foi feita uma tomografia de urgência e encontraram um tumor no intestino, já com metástases no peritônio, fígado e pulmões. Ou seja, tinha um tumor de intestino que já tinha se espalhado pela barriga dele, pelo fígado dele e os pulmões também. Ele fez uma cirurgia de urgência só para sair o cocô, só para colocar uma bolsa de colostomia. Então, a cirurgia foi só para desviar esse trânsito intestinal. E o paciente teve alta, tá à espera da primeira consulta com o oncologista, que não foi marcada ainda. Ou seja, ele não está tratando doença, só fez uma cirurgia de emergência. Esse paciente ele tem sentido muita dor, fraqueza, tristeza e revolta. A esposa e a mãe dele estão brigando muito, porque as duas querem ser as cuidadoras principais. E as crianças não têm entendido nada dessa nova rotina da família. Outro ponto aqui é que o trabalho desse moço não era com carteira assinada, e a renda da família é uma preocupação que ele tem. Então, ele viu uma postagem no Instagram do Projeto Lopes e pediu ajuda através do direct. Vocês terão aí 5 minutos para me dizer o que que vocês fariam nessa visita domiciliar. Que pontos chamaram a atenção?
que vocês iriam fazer com essa família, com algum membro em especial, de acordo com a sua escolha de papel dentro dessa casa, e como você iria fazer. Se você me dissesse, nossa, essas crianças aí, tá escrito no caso que elas não estão entendendo nada do que está acontecendo. Ah, eu queria ajudar essas crianças. Tá, você ia fazer isso como? Como? Ou se vocês escolherem, vamos supor que eu sou estudante de medicina, por exemplo, Vitória, e aí eu tô indo lá e ele tem, olha o que que ele tem sentido aqui: dor, fraqueza, tristeza, revolta. E eu pense, enquanto estudante de medicina, nossa, eu quero cuidar desse paciente. Tá, você vai fazer isso como? Você acabou de entrar na casa dele. Quais seriam os seus passos? Como é que vocês se comunicariam? Como é que seria a sua postura, sua leitura dessa residência? Então, nós vamos reservar 5 minutos para vocês pensarem nisso tudo. E esse caso vai ser o guia da nossa noite. Tudo que eu for falando, tentem pensar no LP aí. Qual é a idade das crianças? Elas têm 4 e 6 anos. Eu já estou contando os 5 minutos aqui. Hum, Meu cérebro já fez um mapa. Então você vai ser a primeira a falar, hein, Paola? Não, eu não vou falar. Aí no Vale, Vale, Deisiane. Não, ela vai falar assim. Deise, Sim, sogra mora junto? A mãe, no caso dele? não, mas tá, agora tá ficando lá na casa deles, em tempo integral.
Depois desse dia, nunca mais ninguém entendeu nenhum cachorro. O verbo propor, como se conjuga em primeira pessoa? Proponho. Proponho. No presente e no futuro? Eita! Eu iria propor. Ok, obrigada. Ai, não sei, gente. Quem sabe? Proporia não é não. Sei não. Eu pensei em escrever proporia. Mas não é não. Ixi, não sei. Não sei, nem imagino. Se foram os 5 minutos. A minha ideia é que a gente converse sobre isso só no final da apresentação. Que aí a gente vai ver se mudou alguma coisa nas propostas de vocês, no que vocês pensaram em falar e em fazer depois da nossa caminhada aqui, nessa mais ou menos 1 hora que a Paula disse, né? Que a gente tem de encontro. Então, eu vou dar seguimento e no final a gente conversa sobre o ponto de vista, né, de vocês, para ver se mudou alguma coisa ou não. Olha, o meu computador não quer ir, não. Ah, foi. Então, o tema central do nosso encontro de hoje é comunicação assertiva. Então, ser assertivo é conseguir falar do que você sente e pensa de um jeito direto e respeitoso. Isso é ser assertivo. Ser capaz de falar o que você pensa e sente e deseja, né, de um jeito direto e respeitoso. Então, se eu faço isso de um jeito direto e desrespeitoso, eu sou agressivo. Se eu não consigo nem fazer isso, dizer o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho que é certo, eu sou passivo. Se eu tento disfarçar minha agressividade com brincadeira, sendo cínico, sarcástico, fazendo joguinhos com as pessoas, eu sou passivo-agressivo. E se eu consigo dizer com empatia, pensando em como a pessoa está escutando a minha mensagem, eu sou assertivo. Então, assertividade tem a ver com respeito, com empatia, com compaixão, que é algo que a gente entende como para além da empatia, né? Se eu sou empático, eu sofro pensando no que você vive. Se eu sou compassivo, eu faço alguma coisa com isso. Eu vou fazer alguma coisa diante do que você está me contando, né? Então, ser assertivo também é ser compassivo. Então, só para vocês verem que o que a gente deseja no Projeto Lopes é conseguir conquistar uma comunicação assertiva entre nós, com as famílias e com qualquer um que cruze o nosso caminho, né? Então, para isso, eu preciso saber que eu posso falar tudo. O negócio é como é que eu vou falar, né? Então, às vezes, vocês vão se ver diante de desafios aí nas casas, nos domicílios, com os pacientes LPs da vida. E vão ficar com vontade de falar alguma coisa. E vocês podem falar. A questão é como é que a gente fala isso? Em que momento? A partir do quê? Eu preciso muito sair da minha perspectiva e entrar na perspectiva do outro para eu conseguir comunicar, né? Mas aí, de todo jeito, eu trouxe 2 técnicas para vocês conhecerem, tá? Uma delas a gente chama de comunicação sanduíche,
que é quando eu quero apontar alguma coisa que não está muito conforme, que não está fazendo muito bem, só que ao invés de eu fazer essa crítica crua, eu tento colocar duas qualidades da pessoa e aquela minha queixa ou aquele defeito que eu quero apontar, falando de um jeito bem grosseiro, no meio. Lá no caso do LP, a esposa e a mãe estão brigando para serem cuidadoras principais. Suponhamos que a gente percebeu que a mãe dele, ela tenta tomar o lugar da esposa. Ela não deixa a esposa opinar, não quer que a esposa. Ele fala assim: eu quero que a minha esposa me ajude a desprezar o cocô da minha bolsa de colostomia. E ela vai lá e fala assim: não, mas eu limpei isso toda. Eu coloquei fralda em você, eu que tenho que fazer isso, só eu que tenho que fazer isso. Então, veja bem, tem a vontade do paciente e tem a imposição dela. Vocês estão diante ali de um conflito. Para a gente tentar falar disso com ela, a gente pode tentar essa comunicação sanduíche. Olha, fulana, é muito legal ver o seu cuidado com ele. Olha, você saiu da sua casa. Olha a sua disponibilidade. Olha o tanto que você é uma mãe boa. Aí eu trago a crítica no meio. Mas, ao mesmo tempo, será que a gente não deveria escutar a vontade dele? Ele está pedindo isso. Aí você traz de novo uma coisa boa. A gente entende também o que você está passando, né? A gente tenta se colocar no seu lugar. Não dá nem para imaginar como é isso. Mas a gente também precisa escutar um pouquinho ele. Olha só, uma comunicação sanduíche. Ao invés de eu chegar para ela e falar assim: ei, você está passando do limite. Você não está escutando o que ele está falando? Não, eu passei a minha mensagem de um jeito mais doce, mais assertivo. Isso funciona bem em qualquer tipo de relação, gente. Pensem aí. Se quiser brigar com o marido, brigar com os filhos, brigar com os alunos, tem muita professora aqui, dá para fazer isso. Leva uma qualidade, leva algo que você imagina que está trazendo prejuízo para as relações e traz a qualidade de novo. Funciona muito bem. Assim, né? Tentem colocar em prática aí. E eu encontrei essa música e achei que ela. Eita, um microfone. Então, essa música. Uma outra técnica para a gente comunicar de um jeito assertivo é a comunicação não violenta. E ela funciona quando a gente está diante de um dilema, de um conflito mesmo. Tem alguma coisa acontecendo de errado. A primeira coisa que a gente vai fazer é observar o cenário, observar o contexto, antes de qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa. A gente precisa entender o que está acontecendo no ambiente. Depois a gente identifica o que isso causa na gente. Porque uma situação em cada um de nós vai causar pensamentos, sentimentos e emoções diferentes, né? Eu sempre falo, e a Paula lembra que eu falo isso, né? Que cada pessoa é um mundo. Então, cada um, diante do que observa, vai sentir coisas diferentes. A partir daí, você vê o que você precisa diante daquilo, né? Qual que é a sua necessidade diante daquilo que está te incomodando e pede para a pessoa o que você quer que seja feito. Então, quando a gente briga com alguém, a gente costuma atacar a pessoa. A gente costuma falar: você é assim, você é assado, olha, você faz isso, você faz aquilo. E as pessoas que nós cuidaremos vão trazer isso. Ah, mas também, por exemplo, uma moça trouxe isso para a gente, mas também o meu pai falou que minha filha ficou doente por culpa minha, por causa disso, disso, disso. E aí você começa a xingar a pessoa, colocar nomes nela, ao invés de trazer um fato. Então, sempre que vocês pensarem em comunicar com alguém diante de um conflito, tragam algo que a pessoa fez e não necessariamente o que você pensa dela. Por exemplo, se eu penso que alguma de vocês é extremamente desorganizada, ao invés de eu dizer, você é muito desorganizada, você é muito desatenta, é difícil demais mexer com você, é melhor dizer, nossa, fulano, aquele dia você prometeu que entregaria tal coisa e não entregou.
Nossa, você percebeu que a gente combinou de colocar tudo organizado entre as rosa, azul e verde? E você não cumpriu com o combinado e colocou verde, rosa e azul? Então é melhor que a gente traga fatos e ajude também nossos pacientes a colocarem os desejos deles assim, né? Porque a gente costuma muito tutelar o paciente, né? Querer por ele, responder por ele. Então, para a gente promover essa autonomia, é legal da gente ensinar a pessoa a agir assim, dizer o que ela observou diante de algo que contrariou, o que que sentiu, o que que ela quer e como ela vai pedir. Então, tá aqui duas técnicas de comunicação assertiva, tá? Vocês conheciam alguma dessas técnicas? Gente, vocês estão por aí? Sim, eu acho que ninguém conhecia, não, Deise. Tá. Não, as meninas conheciam, olha lá, a Bruna. Não, as meninas estão falando que elas estão sem áudio. Mas vocês estão me ouvindo bem? Sim, né? Ok. Então, vamos lá. E aí, por que que nós, que estamos aqui enquanto voluntárias do Projeto Lopes, precisamos estudar, né, sobre comunicação? Justamente porque a gente tem a missão de cuidar de quem cuida. E a gente vai cuidar de pessoas muito diferentes de nós, às vezes, né? Nós vamos cuidar de um tanto de gente que a gente às vezes não imagina o que que é sagrado para aquela pessoa, o que que ela faz muita questão, o que que de fato sustenta a dor dela, a angústia dela, os sonhos dela. Então a gente precisa saber comunicar para a gente conseguir captar isso, né? E aí, um grande problema que a gente vê no jeito que a gente se comunica é que a gente às vezes não escuta para compreender o outro. A gente escuta para responder ao outro. Às vezes a gente tem uma posição muito de contra-ataque mesmo. É como se a gente tivesse o tempo inteiro na defensiva, argumentando muito, ao invés de só escutar mesmo, compreender aquela outra perspectiva, né? Então, cada um tem necessidades diferentes, perspectivas diferentes. E se eu não consigo me comunicar bem, eu não consigo acessar essas necessidades. E aí, vamos voltar lá ao caso do início. Quais eram as necessidades de LP? Vamos pensar lá. Existe um psicólogo humanista, ele chama Maslow, e ele criou essa pirâmide aqui, que ele chama de pirâmide de necessidades humanas. E aí ele conta que para eu conseguir avançar na pirâmide, eu preciso ter as minhas necessidades de baixo satisfeitas primeiro. Então veja bem, se eu estou dormindo mal, se eu sinto dor, se eu estou com dificuldade para respirar, eu não vou conseguir ter autocontrole, autorrealização, eu não vou alcançar meus planos superiores. Então a gente precisa, quando estiver diante de uma família que sofre, nos atentar a essas necessidades básicas. Ó, estão satisfeitos? Vamos para as próximas. São as necessidades de segurança, de ter emprego, saúde, propriedade, ter como pagar uma conta, né? Que são as necessidades de segurança. O LP, que é o nosso rapaz lá do caso, ele está com essas necessidades satisfeitas? Se eu achar que sim, pulo para as próximas. As necessidades sociais, né? De ó, família, resolução de conflito, amizades, amores, exercício, né, de afeto, de relacionamento, né, de manter os relacionamentos saudáveis. Isso está satisfeito? Não, que beleza. Deixa eu ir para o outro.
no sentido de ter autocuidado, autoconfiança, uma relação com alguma coisa superior, com sonhos, esperança, e assim eu vou avançando até o que a gente chamaria de autorrealização, que às vezes vai ser difícil de alcançar, né, para todo mundo. Mas é importante a gente saber que hora a gente está com tudo satisfeito, hora não está, e a gente é humano e faz parte. Mas quando estivermos cuidando de gente, às vezes a gente vai fazer uma cobrança da pessoa estar muito confiante, estar muito bem, sem observar que lá embaixo ela está mal. Ela está com uma dor de difícil controle, ela está vomitando o tempo inteiro, e por causa da dor ela não dorme nada. Então eu não posso querer que alguém esteja muito bem se ela não está com as suas necessidades lá de baixo satisfeitas. Eu preciso me atentar a isso, né, para fazer um cuidado integral mesmo, né? E para isso eu preciso saber que até em silêncio a gente comunica, né? É muito simbólico pensar que às vezes está lá uma multidão reunida e para falar algo importante, alguém vai lá e só pede um minuto de silêncio. Existe muita comunicação nesse um minuto de silêncio. Existe muita coisa acontecendo naquele espaço. E nós também nos incomodamos com o silêncio. A gente não aprendeu que ficar calado também é se comunicar. Então pensem comigo e pensem daqui para frente que o silêncio ele conta também um monte de coisa. Às vezes falta palavra mesmo. Quando vocês estiverem diante de uma situação muito extrema, vão faltar palavras. E aí, na dúvida, é melhor ficar calado, né? Se eu não sei o impacto daquilo que eu vou falar, e eu honre também o silêncio, né? Só a título de curiosidade, quando a gente se comunica com alguém, as palavras, elas representam 7% da nossa comunicação. Então, o tom da minha voz, a maneira como eu movimento o meu corpo, dizem muito mais. Vocês já viram pessoas que você está tentando falar com ela e ela não te dá abertura nenhuma? Às vezes ela está te olhando nos olhos, mas os braços estão cruzados e as pernas estão batendo no chão, o pezinho está batendo no chão. As pessoas não querem te escutar. Então é legal a gente fazer isso também, porque às vezes a gente quer levar uma mensagem legal para alguém, mas aquela pessoa não está no momento de escutar a nossa mensagem. É melhor a gente deixar para outra hora, né? E o tom de voz também. Às vezes eu posso estar falando alguma coisa muito carinhosa, mas de um jeito áspero, a minha aspereza vai sobressair ao que eu estou falando. Então a gente precisa ter uma coerência na nossa comunicação, né? E entender que informar é diferente de comunicar. Comunicar é tornar algo comum. Tornar comum é dizer que todo mundo entendeu. Aquilo tá para todos, né? Às vezes a gente passa uma informação, mas a gente não comunicou nada. A gente também só vai ter certeza do que a gente está falando, né? A gente não vai ter certeza do que o outro está escutando. E às vezes a gente acha que está tudo certo, mas vai estar tudo certo da nossa perspectiva. Não vai estar tudo certo da perspectiva do outro. Uma outra coisa que a gente faz diante de alguém adoecido é infantilizar a comunicação, sabe? Pensar que eu tenho que tratar o outro como criança. E isso não favorece a autonomia. Lembra que eu falei que o nosso tom de voz, ele diz mais do que a nossa própria palavra? Então pensem nisso quando vocês estiverem cuidando de alguém. Vamos lá, o nosso caso inicial, ele tem 34 anos. E aí se eu chego nele e falo: "Ô, dozinha fulano, nossa, nós vamos ter que arrumar um remedinho para essa sua dor, e não sei o quê". Olha só isso. Eu não falaria isso com essa pessoa se ela não estivesse doente. Lá no trabalho dele como vendedor de carro, eu não me comunicaria desta maneira. Então pensem nisso, não é porque a pessoa está enfrentando um adoecimento que eu preciso tirar dela a autonomia, a capacidade de responder por ela mesma, né? E aí, para eu pensar no que eu falo para alguém, existe um mito lá antigo, né, do filósofo Sócrates, que é a seguinte: para eu decidir se eu falo alguma coisa ou não, eu vou passar essa minha informação em 3 filtros. O primeiro deles, né? Isso que eu vou falar, isso é verdade?
Se não é verdade, eu não vou nem falar, tá? Nem vou nem falar. Mas se for verdade, eu vou. Aí eu chego à conclusão que é verdade. Passei nesse filtro da verdade, é verdade. Isso que eu vou falar vai trazer algum bem para a pessoa? Se eu descubro que não, não falo. Se eu descubro que sim, vou para a terceira peneira aí, para o terceiro filtro, que é: eu preciso falar isso para a pessoa? É mesmo necessário? O que isso que eu vou falar pode causar nessa pessoa? Se eu concluir que pode causar um desarranjo, é melhor não falar. Então vamos pensar aqui na primeira coisa que a gente fala quando a gente está diante de alguém muito mal. Às vezes a gente fala assim: ô fulano, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Isso é verdade, gente? Às vezes não. E a gente fala porque está com desejo de deixar o outro bem a todo custo. Só que lá na frente isso cobra. Então pensem nisso, tentem levar verdade para a pessoa, né? Nesse sentido aqui, ó, às vezes a gente mente de um jeito piedoso para mesmo maquiar ali a situação, para cuidar da outra pessoa, para ela não sofrer. Quando que, na verdade, ela pode estar querendo que a gente fale a verdade, sim, de um jeito acolhedor, de um jeito que cuide, de um jeito que aponte caminhos. Porque se alguém me fala que ela está muito mal e eu digo que ele vai ficar bem, a gente não controla o futuro de um jeito que eu vou cuidar dessa pessoa e ajudar ela a viver coisa boa. Porque você fala com ela: fulano, realmente a situação agora não é boa. Mas o que que a gente pode fazer para melhorar ela? Como é que eu posso te ajudar para a gente viver coisa boa nesse momento que não é tão bom? Aí eu ajudo, aí eu contribuo. Então a gente pode entender que nós vamos estar diante de pessoas que são irrepetíveis, né? Todos nós somos irrepetíveis, não tem ninguém igual a gente, né? A gente se forma da nossa história, dos nossos ensinamentos de dentro da família, de dentro da escola, do que a gente aprende na nossa espiritualidade, no próprio governo que a gente está, né? Se a gente mora lá no Oriente, as nossas crenças vão ser diferentes das crenças que a gente tem aqui no Ocidente, né? Tem a nossa personalidade que nos torna únicos também, as nossas experiências, as nossas vivências, sonhos, planos. Então, às vezes, alguma coisa que funciona para mim não funciona para o outro. Às vezes, eu estou diante de alguém em sofrimento que só pensa naquilo que perdeu ou que vai perder. Ora, eu vou encontrar essa pessoa pensando mais no que ela vai fazer daqui para frente. E tudo isso é normal e esperado, né? E isso acontece porque cada um tem o seu ponto de vista mesmo, né? Às vezes a gente tá olhando só para o próprio nariz aí, tá pintando a realidade, como esse nosso colega aí do cantinho direito da tela aí, né? Então ele pinta a realidade a partir da perspectiva dele. Tem um mundo ali, mas ele tá vendo só aquele pedacinho, né? Uma outra coisa também é que Aí não está passando, Deise. não tá passando? Não. Ai, então vocês não estão vendo nada? Eu tô vendo só a capa. Mentira, Só a gente. primeira parte. Nossa, o tanto de coisinha que eu passei aqui. Tudo. Vai ter que voltar. Olha aqui agora. Continua não passando? Agora passou. Oh, hum. Pra gente agora A tá gente, mostrando que é a página 13. aqui vocês estão vendo o bichinho que eu falei pintando o nariz dele? Sim, Então vocês não estavam vendo nada. Que dó. Mas é que eu estava dizendo, né, que a gente às vezes tenta ajudar o outro a partir da nossa perspectiva. E o que a gente enxerga não é o que o outro enxerga, né? Nessas figuras aqui mesmo, que uma pessoa está de frente para outra diante de um número, se um fala um número e o outro, eles não estão mentindo, não. É o que cada um está enxergando.
né? Então, diante daquela complexidade da família do início, cada um está enxergando uma coisa diferente. Existe uma situação e cada um tem uma perspectiva, né? Mas a gente tenta demais fazer o outro enxergar com a nossa lente, né? Cada um tem uma lente, né? A gente quer que o outro enxergue a partir da nossa lente. E é melhor fazer como esse leãozinho aí, ó. Tentar enxergar a partir da lente da pessoa, né? Então, pensem nisso quando vocês estiverem diante de alguém com doença crônica ou de um familiar dessa pessoa que tem doença crônica. Pensem nisso. Existem várias verdades aí, né? Existem vários pontos de vista. Por isso, a gente não vai achar que é errado se as pessoas tiverem qualquer tipo de reação como essa aí, diante de uma situação ruim. Lá no nosso caso lá de trás, o paciente mesmo, ele conta que ele estava, lá fala que ele estava revoltado. A gente não vai tirar essa revolta dessa pessoa. Essa revolta, ela tem uma função naquele momento. E se eu tento tirar dele a revolta, eu só vou suprimir o que ele está sentindo. Eu vou cobrir o que ele está sentindo. Mas ele vai continuar revoltado do mesmo jeito. Ele não vai falar disso para mim, porque ele sabe que não é isso que eu quero ouvir. Então, às vezes as pessoas falam o que a gente quer ouvir e não necessariamente o que elas estão sentindo, né? O pulo do gato, a ideia é que nós, voluntárias do Projeto Lopes, sejamos capazes de escutar a verdade da pessoa, né? Mesmo que ela conte pra gente isso chorando muito, agressiva, angustiada, ou fingindo que não está acontecendo nada, porque não dá conta de enxergar aquilo naquela hora, ou se ela está aliviada, vamos supor que a gente encontra alguém em algum momento que queria muito que aquele familiar morresse, porque não aguenta mais ver o sofrimento do familiar. E aí você vai fazer uma visita depois, numa assistência ao luto, e a pessoa fala assim: nossa, eu tô aliviada, que sensação de alívio. Ainda bem que a fulana não tá sofrendo mais. Eu não vou julgar isso. É a reação da pessoa e cada um vai trazer uma reação diferente e que tem função para aquela pessoa, né? Uma coisa legal também da gente pensar é que a gente só vai falar de Deus, falar da fé, da espiritualidade, depois que a família e o paciente fizerem isso. A gente não vai falar antes, porque a gente não sabe qual é a crença daquela pessoa, o que que é sagrado para aquela pessoa. A gente não sabe se ela está num momento de raiva de Deus. Porque se a pessoa estiver vivendo um momento de raiva, que ela fala assim, eu nem tenho fé em mais nada, eu não acredito em mais nada, e a gente fala de Deus, isso vai gerar na gente uma transferência ruim. Ela vai nem querer ver a gente mais. Então é melhor que a pessoa fale primeiro de contar essa relação dela com as forças superiores aí, né? E com cada um acredita que é importante para si. É legal da gente não falar essas frases aí, é preciso deixar partir, fulano tá precisando descansar mesmo. Ou senão, mas não, não fica assim não, Deus não vai deixar nada de mal acontecer, não fica assim não. Não é legal da gente usar essas frases, tá? Pedir a pessoa para ter calma, para ter paciência, ou para parar de chorar. Fulano, não fica assim não, você tem que ser forte, que sua família precisa de você. Eu sei bem o que você está passando. Não, gente, a gente não sabe, porque como a gente viu lá atrás, cada um é único e irrepetível. Então, o que a pessoa está passando, só ela sabe. É da perspectiva dela, né? A gente não sabe, né? Você vai conseguir, reage, vai lá, toma um banho, que a vida vai continuar. É legal da gente não falar essas coisas. Se a gente estiver diante de alguém que não está bem, né? Se alguém. É muito interessante a gente pensar nisso, porque se eu quebrar minha perna aqui agora e tiver com ela engessada, ninguém vai falar comigo. Não, você consegue, reage. Vamos subir a Serra Santa Helena, vai dar tudo certo, você consegue. Ninguém vai fazer isso. Quando é uma dor psíquica, né? Uma dor emocional ou uma dor espiritual, que é aquela dor que a gente não enxerga com os olhos de fora, a gente só enxerga com os olhos nossos de dentro, né? A gente costuma não valorizar isso e achar que é só a pessoa esforçar.
É só esforçar que ela sai daquele lugar. E a gente faz isso porque a gente não aprendeu a lidar com alguém que sofre, né? A gente só aprendeu a ser feliz, né? Ensinaram pra gente que a gente tem que estar bem, que não pode chorar, que quem chora é fraco. Então, enquanto pessoas que cuidam dentro do Projeto Lopes, a gente vai deixar sim que as pessoas sofram para esse sofrimento virar outra coisa, para esse sofrimento se transformar mesmo em alguma outra coisa, né? A gente não precisa se preocupar em consolar aquilo que não tem consolo, né? Pensa lá do caso lá atrás. Aquele moço não teve nem a primeira consulta oncológica ainda. Eu vou tentar fazer ele se sentir bem com o que ele está vivendo? Não. Eu vou deixar ele colocar para fora as angústias, os sonhos, os medos, a raiva, a revolta, para tudo isso dar lugar para uma outra coisa, né? Então a gente não tem que se preocupar em consolar o que é inconsolável, não. Como a gente se preocupa muito em fazer isso, deixar as pessoas bem, aí fica pesado cuidar de quem está sofrendo. Que a gente coloca essa missão para a gente, de fazer outra pessoa ficar bem. E aí tentar fazer isso é meio que uma guerra perdida, sabe? Você vai conseguir fazer o outro ficar bem se deixar ele sofrer, porque aí o sofrimento diminui, acaba, né? Se eu tenho aqui um pote de pipoca, se eu finjo que ele não tá ali, ele vai continuar ali. Se eu como a pipoca toda, ela vai sumir. Aí sim, é preciso que a gente consuma essas dores, essas angústias, né? É preciso que a pessoa experimente essas fases mesmo, que às vezes a gente acha que são fases de adoecimento. A gente fala assim: "Nó, fulano tá com depressão. Nó, fulano tá com ansiedade demais." A gente acha que isso é doença. Não, são fases de sofrimento naturais, né? Um trabalho que o organismo da gente faz para conseguir se restabelecer. Então é normal sentir essas emoções aí que a gente tem, elas como negativas, né? Tipo raiva, tristeza, elas têm função, né? A tristeza mesmo tem função de conectar a gente com a gente mesmo. A tristeza faz a gente olhar para dentro. Então, quando a gente está triste, a gente fica mais calado, a gente fica querendo ficar mais quieto, mais sem ver as pessoas, porque a gente está querendo se conectar com a gente mesmo e encontrar algum tipo de saída. Então, se eu não posso ficar triste, eu continuo levando essas minhas angústias por onde eu vou. Se eu vivo a minha tristeza, eu busco caminhos, eu saio desse lugar, né? Então, tristeza tem função. Pensem para vocês verem quando vocês estão muito felizes, como a gente fica muito para fora. A gente fica expansivo, fica rindo, gritando, querendo ver gente, querendo contar a casa, né? Então, a felicidade, ela distancia a gente da gente mesmo. A gente fica fazendo umas promessas que depois não consegue cumprir, né? Então, a felicidade, ela faz isso com a gente. Enquanto que a tristeza faz o contrário, né? Faz a gente se encontrar Ô, com a gente Deise, tá mesmo. passando os slides? Gente, pra mim tá passando. Para mim, Qual que você tá vendo? não tá passando, não. Gente, Eu tô vendo o 13, até agora. que isso, gente? Então aconteceu alguma coisa de muito Eu errado. também tô no 13, mesma coisa. Gente, Aí você tá falando, eu falei, não, tá no 13 até agora. mas, gente, será o que que tá acontecendo, né? O que que vocês estão vendo agora? Ainda a mesma o 13. Uai, mas Para mim, continua o 13. Não mudou, não, Deise. nossa, aqui tá normal. Eu já tô no 18. Agora mudou. Agora tá qual? Agora mudou, Deise. Agora o 18. O que que tá escrito aí? Luta pelo direito de estar triste. Pois é, eu já falei essas coisas aí todas. Que dó, né? Vamos ver se.
Então, vocês não viram, tinha uns slides de dicas. Não. Não passou de novo. Vamos ver se vai agora. Eu vou mudar e você me fala. Mudei. Para nós não mudou. Gente, tô fazendo a apresentação toda aqui. Não, está demorando a mudar, parece. Ainda continua no 18. Nossa, que estranho. Você está com a tela cheia? Tô com a tela cheia. Daisy, ontem eu Uai. estava assistindo uma aula e aconteceu a mesma coisa. Que Aí será? o Alberto, o que que ele fez? Ele tirou de compartilhar e colocou para compartilhar novamente. Agora já está passando. Mas aqui parece que vocês estão vendo só quando eu tô nessa parte que não é de apresentação. Sim. Às vezes eu tenho que deixar, mas eu não posso pôr tela cheia, porque senão não vai. Eu já vi isso também. Nossa, gente. Vocês não viram nada Aí disso tá aqui. indo, Então, tá indo porque eu tirei da desse jeito aí tá indo. É porque eu tirei da apresentação, né? Mas deixa assim, então. Às vezes já aconteceu isso comigo. Deixa assim, então. Que dó. É, a gente falou, né? Eu vou passar coisa por coisa, mas vocês não viram nada. Quando eu falei da pirâmide de Maslow mesmo, eu tava com ela aberta. Falando, né, das necessidades, primeiro cumprir as de baixo, pra gente ir alcançando as de cima. Relembrando o caso lá atrás, que seria o nosso caso que guiaria toda a apresentação, né? O caso do LP, que é o paciente que está adoecido. Para vocês tentarem identificar como é que estão as necessidades dele, né? Fisiológica, de segurança, sociais, estima. Queria que vocês tivessem visto isso. Eu falei também sobre como a gente pensa que a gente só se comunica com as palavras e que quando na verdade as palavras são só um componente aí da nossa comunicação. Dessa diferença aí entre dar uma informação e tornar essa informação comum, né? Da importância da gente não infantilizar a comunicação diante de alguém que está adoecido, porque essa pessoa continua sendo uma pessoa, e se ela não tivesse doente, a gente não estaria falando para ela, nossa, essa sua dorzinha, vão dar um remedinho que vai dar um jeitinho. Então, vão tentar não fazer isso. Falei dos filtros de Sócrates aqui, para eu decidir se eu falo alguma coisa ou não. Passo no primeiro filtro para ver se é verdade. Se for, eu vou ver se isso vai trazer algum benefício. Se for, eu ainda vejo qual é a necessidade. Como é que o outro pode receber essa mensagem. Isso aqui é um guia legal para a gente pensar nas nossas falas com pacientes e famílias, tá, gente? Aí eu falei que às vezes a gente mente para o paciente com a ideia de proteger ele. Então a gente tem aquelas mentiras piedosas. Vai dar tudo certo. Você vai ver. Nem você vai ver. Amanhã você vai estar com dor nenhuma. A gente faz promessas mentirosas a fim de proteger a pessoa porque a gente não consegue lidar com a dor das pessoas, né? Nós não fomos treinados para isso. Falei do quanto que nós somos únicos, de como é único também o jeito de cada um enxergar o mundo. Essa imagem aqui eu acho que vocês conseguiram ver, que era o 13 mesmo, né? Do montão de coisa que pode acontecer com o paciente, porque ele é único e está vivendo uma situação, às vezes é a primeira vez na vida que ele vive uma situação tão triste, tão angustiante, né? Nós estamos falando de pessoas que têm doenças crônicas e incuráveis, né? Falei que é importante a gente falar de Deus só depois de ver qual é a relação dessa pessoa e dessa família com Deus naquele momento. Da importância da gente não ter frases de pedir a pessoa para ficar calma, para ter paciência, para não chorar, para, enfim, para dizer essas coisas assim, dela reagir, né? Eu até dei o exemplo aí que se a gente quebra a perna, ninguém manda a gente sair correndo. Mas que quando alguém está mal psiquicamente, emocionalmente, a gente quer que a pessoa
sorria, passa maquiagem e vai passear no shopping, a gente quer isso. Quando que, na verdade, o que vai fazer ela sair desse lugar é permitir que ela sofra, e por isso que eu trouxe esse slide dizendo assim que a gente precisa lutar pelo direito de estar triste. Se a gente pensa até no tanto que a gente é bombardeado por informação, né? Vamos pensar em Instagram. A gente sempre vê todo mundo bonito, sorrindo, indo para festa, comendo comida gostosa, passeando, viajando, indo para praia, para cachoeira. Então a gente pensa que tem que viver aquela vida. E a gente negligencia nossas emoções tidas como negativas, né? Como raiva, ciúme, inveja, tristeza, né? Essas coisas tornam a gente humano, faz da gente ser humano, compõe a gente. A gente tem que se livrar disso, não. Isso faz parte da gente, de quem a gente é, né? Falei dessa função da tristeza de conectar a gente com a gente mesmo. Então, estar triste não é estar deprimido. Depressão é doença. Tristeza é emoção básica. A gente vem equipado biologicamente para sentir tristeza, para sentir raiva, né? Raiva mesmo é uma emoção que tem conexão direta com o nosso senso de justiça. Então, a gente revolta e fica com raiva quando a gente se sente injustiçado. Então não tem que deixar de sentir, eu tenho que achar um caminho. Peraí, fizeram isso comigo. Tá, eu vou fazer o que a partir disso? E aí eu me conecto comigo mesma para encontrar saídas, né? Então nós, família Lopes, precisamos deixar que as pessoas sofram, falem das suas dores, falem das suas angústias, vivam esses momentos ruins, né? Esses momentos que a gente tenta evitar, porque eles têm função e eles são uma fase, né? Então não existe vida ruim, existe fase ruim. Fase ruim existe, vida ruim não, né? Também não, a vida não é também só boa, né? Vai ter fase ruim mesmo, né? E aí, dizendo em como a gente vai encontrar uma diversidade de casos e pessoas e histórias, é legal da gente não levar nada do que é dito pra gente como sendo algo pessoal, né? A pessoa ela só transfere para nós aquilo que está sobrando dentro dela. Então, às vezes, não é contra mim, Daisy, não é contra a Vitória, não é contra a Adriana, é contra aquilo que a gente representa, é contra aquilo que a gente, é contra o lugar que a gente ocupa naquela hora, né? Então, eu não tenho que ficar debatendo o paciente, não, né? Eu não tenho que ficar contra-atacando o paciente, argumentando com o paciente, com a família, não. Eu tenho que deixar eles se esvaziarem dessa dor mesmo, dessa angústia, dessa agressividade, né? Eu preciso controlar o meu jeito de comunicar. O jeito do outro comunicar não vai dar, não. Então, eu tenho que ver aí o que eu recebo do outro, o que que de fato eu vou trazer para mim e o que de fato eu vou entender que é dele, né? Aquilo é daquela pessoa. Ela se comporta assim. Eu não sou assim, eu não preciso me comportar assim. Então, a minha ideia para hoje era que nós discutíssemos esses pontos assim, e foi uma pena que os slides não passaram, né? Tentei fazer de um jeito mais ilustrativo, mais dia a dia, linguagem de dia a dia mesmo, mas não deu, né? Vocês não viram. Faz parte também. E aí, só para a gente se conectar mesmo, enquanto voluntárias aí, enquanto família Lopes aí, não interessa o tamanho do desafio, o que importa é a grandeza da nossa união. Então, que a gente esteja realmente unida, se fortalecendo cada dia e sempre mais, né? Então, voltando ao caso, agora eu queria que vocês contassem assim, o que que vocês planejaram aí para esse paciente, para essa família. E aí? Estão querendo falar
todas juntas. Vamos uma de cada vez. Pode tirar isso aqui da tela? Pode. Pode. Então, pronto. Então, vamos, todas de uma vez, vamos embora. A Sheila está querendo falar. Ah, ótimo. Eu Boa vou noite falar a todos. Boa noite a todas. por último, tá, Deise? Tá, boa noite. A princípio, quando você iniciou, eu pensei de eu perguntar para o paciente, no caso, o que eu poderia fazer para melhorar a situação dele, que ele estava sentindo, o que ele estava sentindo naquele momento. Mas depois que você explicou como que é a comunicação assertiva, eu entendi que no primeiro momento eu devo primeiro escutar as dores dele, para entender e depois trazer uma solução. Foi isso que eu aprendi hoje. Ai, que ótimo, Sheila. Ai, muito bom escutar isso. Muito bom. Obrigada. Quem mais? Eu buscaria uma abordagem, continuaria tentando buscar uma abordagem com as crianças, porque no meio disso tudo talvez seja muito complexo para elas entender de fato o que que é essa doença, o que que pode acarretar na família, né, o impacto que isso iria causar. Então, eu ainda continuo com a opinião que eu já tinha colocado no chat, que seria propor momentos de um divertimento, de um lazer, para que elas pudessem extravasar o que estão sentindo, e posteriormente faria uma atividade que envolveria desenho, contação de história, para que elas possam ficar mais desinibidas e falar o que elas estão sentindo. É o momento de ouvir. E você falaria para elas, se elas perguntassem assim: Note, o que que será que está acontecendo com meu pai? Ele não trabalha mais, ele fica só deitado, a barriga dele fica fazendo um pum estranho, com um cheiro esquisito. Eu orientaria elas a ter calma e paciência que no momento certo o pai dela vai conversar com elas, porque eu não me sinto à vontade de abrir uma questão que é familiar para as crianças. Acho que isso deveria ser uma preparação primeiro para o pai, né, pós-diagnóstico, a mãe, a avó, porque eu acho que a gente abrir dessa forma seria muito invasivo. Mas aí nós vamos estar falando uma coisa para elas que a gente não sabe se é verdade, né? Você fala assim: Então, seu pai vai falar com você e tal, tal, tal. Você não sabe se ele vai falar. sim, mas se o trabalho for em equipe, cada um focar em um ponto familiar e construir uma nova narrativa, eles poderiam abrir para elas, sim. Eu só não me sentiria à vontade de abordar um tema que é tão sensível e que é da família. Aí não daria para falar isso para elas? Olha, meninas, eu vou pedir papai, para vovó, para mamãe, para conversarem com vocês sobre o que está acontecendo. Tem alguma coisa estranha mesmo, né? Sim, poderia, sim, sim. É, porque aí a gente fazia mais uma promessa, né? Que a gente ia fazer o que a gente pode. O que eles iam fazer, a gente já não sabe, né? Extrapolar, né? Sem passar do limite. Uhum. Mas isso de levar elas para brincarem, para desenhar, isso é mágico mesmo, né? É uma prática que eu já faço há bastante tempo e às vezes a gente fica sabendo de coisas que até fogem e muito, sabe, da área. Sim, sim. Muito boa sua contribuição. Obrigada. Quem mais? Patrícia. Bom, eu vi o equilíbrio aí, né, entre a esposa e a mãe. Buscar esse equilíbrio aí, porque já é uma situação delicada, né? E a gente sabe que mesmo sem doença, a mãe já não vê que o filho cresceu e quer sempre estar ali, passando à frente muitas vezes.
Mas foi o que você falou, né? Saber como agir nessa questão para não causar um transtorno maior. Então, é conhecer mesmo o tempo de cada uma, para estar fazendo um rodízio, para mostrar que todas têm as suas qualidades, mas também precisam abrir mão, né? Que tem outras prioridades, tanto uma quanto a outra. E porque já é um ambiente que pode proporcionar muito desgaste emocional. E se ficar esse conflito aí, mãe, sogra, o LP, todo mundo junto aí, mais as crianças, né, vendo todo esse cenário aí, então é conseguir encontrar um equilíbrio, mas quando você vai falando, eu participei pouco, porque eu tive que sair para outra reunião, mas quando você começou a falar, assim, a gente vai vendo aquela situação e vai se colocando dentro da história, e não é fácil. Foi o que Paola falou numa reunião que eu fui na casa dela, às vezes que eu optei pelo eixo do hospital. A gente vai preparado para uma coisa, chega lá, a situação já está diferente. E é ter essas preparações que vocês estão nos dando mesmo, porque são casos distintos, né? E a gente está lá para contribuir, né? Então, realmente tem que saber como lidar, porque não são situações bem delicadas. Sim, e às vezes quando tem esses conflitos, se um lado pensa que você tomou partido do outro lado, ai, também complica muito, né? Tem que tentar ainda manter uma neutralidade, que é difícil também. Sim. É. Isso porque meu marido acidentou em 2006. Eu namorava com ele, né? Então eu fui para casa da mãe para ajudar a cuidar. E eu passei por isso. Realmente, a gente quer ajudar, quer contribuir, mas às vezes a gente também está passando à frente. Eu era namorada, no caso, né? E é uma situação que às vezes realmente a gente quer fazer para ajudar, mas cada um tem que saber o seu espaço. Sim, sim. Muito bom, muito legal. Quem mais? Quem vai levantar o dedinho Acho que aí? Paola, né? Ia falar, Paola? Eu, Então vai, Paulo. eu falei que quando a Daisy falou, eu já fiz um mapa do que eu faria, né? Eu pensei na hora em falar com o doente, com o JP. Como é JP? Pode ser? Então, eu fui no JP e perguntei. E na minha mente estava assim uma fala bem relaxada, bem tranquila, não? Olha, como que eu posso te ajudar? O que está te incomodando agora? Hoje, como eu posso te aliviar alguma coisa? Fala aí o que te incomoda primeiro. Mas meu jeito sempre seria de amiga, né? Aquela amiga que está brincando, que esse é o meu jeito. Depois de eu entender o que incomoda ele, e atacar a mãe e a sogra, a mãe e a esposa. E eu ia falar, né? Olha, eu já sei o que está acontecendo. Que tal se vocês vão organizar o horário para cuidar dele? Ele gosta tanto de vocês duas. Então, se vocês gostam muito dele, por que vocês não organizam um tempo para que cada uma aproveite ao máximo ele? E eu falaria do amor, o amor cura. Então, não vamos privar ele do seu amor? Não, não vamos. Então, vamos a compartilhar o tempo. Então, no meu mapa foi esse. Primeiro, investiguei o que incomodava ele. Que é Segundo, saber das necessidades, né? isso. Levantar as necessidades. E no meu cérebro era, que as duas ficam brigando. Então, eu fui nas duas e falava que o amor delas é muito importante, que não podemos privar daquele amor que cura para ele.
Então, que tal se você fica à noite, você o dia? E nesse tempo de descanso, por que você não convida as crianças a tomar um sorvete? Depois eu imaginei, olha, sogra, eu tenho um grupo de amigas que tem um bate-papo bem legal. Então, já no meu mapa, eu já coloquei elas nestes bate-papos para entender sobre nossa finitude, o que aconteceria. Meu cérebro foi voando, né? E no final eu pensei nas crianças, já que a mãe levou no sorvete e a sogra aceitou levar no cinema, eu convidava aqui em casa para brincar com meus filhos. E nessa brincadeira eu ia ir falando, né? Ah, já sei que você está tristinha. Por que que você está tristinha? O que que eu posso fazer? O que te incomoda? Ia falar a mesma coisa com a criança. E já que a criança te fala, que nem sempre fala, mas já que você tem um olhar para ver isso, tentaria achar uma solução. Mas não sei. A Paola tem o slogan do Santander, né, gente? Vocês já viram o Santander fazer? Santander, o que eu posso fazer por você hoje? É bem útil, é muito útil. Sim, Mas eu faço isso sempre. Eu estou com qualquer pessoa, não importa se está triste, se está alegre. Eu sempre falo, e agora, o que que eu posso fazer? Como te incomodo hoje? Então, sim. Bom demais. Sim. Quem mais? Quanto Excelente, né, tempo Deise? temos? ainda temos. É, então tá. Quem mais? Vai, Adriana. Diana, Eu quero falar, mas eu vou falar por último. Pode ir agora? Não sei, mais alguém quer falar alguma coisa? Vai cair o meu aqui. saiu não? Não, Acho voltou aqui. Então, eu vou falar, Deise. que sim. Travou, voltou. Pode falar, então? Pode, pode. Então, eu vou falar, Deise. Está me ouvindo? A gente O está meu te travou aqui, ouvindo. já voltou. Eu faria isso, né? Como as meninas disseram, ah, não, então, a primeira abordagem é a entrevista mesmo, né? Para entender o enfrentamento dele. De cara já dá para ver que é um paciente jovem, que era ali o provedor de uma família, né? E provavelmente deve estar passando por uma dor não só física, mas também em outras dimensões, né? Como psicológica, emocional e social. E como ele tem dor física, a primeira coisa que eu faria era o controle de dor física dele. Porque a gente fala assim, até nós, quando temos uma dor, tem graça para nada, né? Para conversar, para alimentar, para dormir. Então, a primeira coisa que eu buscaria de intervenção seria o controle de dor dele, né? Ajustaria. Depois falar das outras dores, né? E um paciente que provavelmente aí vai ter uma longa estrada aí de tratamento, né? Então, essa abordagem com a mãe e a esposa, ela é necessária, porque neste momento é o momento que realmente tem que fazer essa redistribuição, porque se ele vai para tratamento, alguém vai ter que acompanhar ele. E se tem crianças em casa, essa sogra ela vai ter que virar uma aliada da esposa. A esposa vai precisar dela, ela é uma rede de apoio dela, né? Então, eu tentaria meio que negociar isso também, né? Mas respeitando sempre a vontade dele, porque se ele tem vontade de tomar banho com a esposa,
né? Tem que trabalhar isso com a mãe, né? Essa privacidade dele, né? Isso vai dar o banho. E até ele ficar totalmente dependente e com certeza, talvez um paciente que vai ficar acamado, vai precisar de mais cuidados e até de mais gente para ajudar, né? E o que mais que eu faria? Tem intervenção para psicologia, para serviço social, por causa dos benefícios, né, da renda, das contas de casa, como é que vão ser administradas, o que vai ter para pagar as contas. Isso também é uma coisa que vai precisar ser ali abordada. E as crianças, né, que também tem que trabalhar, mas dentro do. Eu acredito que eu pediria auxílio do serviço social, da psicologia, do médico para fazer o controle de dor dele, né? É um trabalho para a equipe mesmo, nesse caso. E também eu olharia a questão do encaminhamento dele para tratamento, né? Porque é um paciente que, pelo diagnóstico que você colocou, tem urgência de tratamento, né? Então, seriam as minhas intervenções, é o meu olhar. Não sei se eu Olha, acertei. é muito legal ver, né, como cada uma de vocês pensou em coisas diferentes. Por isso que eu disse lá atrás, vocês viram aquelas imagens lá de estar do ponto de vista, né? O fato é o mesmo e o jeito que cada um enxerga é muito diferente e é isso que faz É, a gente ser uma equipe forte, uma família forte, né? Cada um trazer mesmo uma visão diferente e uma visão correta do que deve ser feito, né? é, Tudo que vocês falaram é muito certo e muito sim. complementar, né? Muito valioso mesmo, assim. Sorte dos pacientes que cruzarem o caminho do projeto Lopes, né? Essa questão Sim. financeira também, né? Eu tinha até colocado aqui assistente social também, esqueci de falar. A gente já pode pensar em campanhas, eu falo, Paola, pelo projeto que eu tinha, sabe? Seja fiel no pouco, para a gente já conseguir, igual vocês já arrecadaram alimentos, para a gente ter, porque quando surgir a demanda, a gente já ter algo para já estar ofertando ali de imediato. E as pessoas, elas se sensibilizam muito. E você está fazendo um trabalho incrível aí na rede social. E eu acho que já é pensar mesmo, né, nessa, vamos dizer, nesse estoque aí de alimento mesmo, porque um pai de família que não tem uma renda, com filhos pequenos, você imagina aí o que que devem estar passando, né? Não sei como é a renda, se a mãe trabalha, se a avó está ajudando, criança quer um leite, quer um biscoito, e aí complica tudo, né? Não é a doença, o que vem com ela. Às vezes a gente olha só ali a doença, e é muito importante o que a Deise falou, é o contexto todo, né? A gente conseguir ajudar em partes cada cantinho ali. Mas essa campanha Seja Fiel no Pouco, para a gente já pensar, já iniciar mesmo, para já fazer o estoque, um armazém aí, Paula. É legal da gente se atentar àquela pirâmide lá, né? De necessidades. A gente buscar mesmo o que que é que aquela pessoa está precisando, né? A Paula, ela falou muito assim, gente, vamos pensar que o nosso projeto ele serve para beneficiar todo mundo. Quem precisa de comida e quem precisa de um sorriso, apenas, né? Então, desde quem precisa do que está lá embaixo, para quem está com sede, fome, dormindo na palhoça, até quem mora no condomínio da Vinci, mas que está inseguro porque vai começar a cuidar de uma unha encravada e aquilo traz uma dor tremenda para ele, né? Meu Deus. Né? Que a gente consiga, de fato, observar as necessidades e quem dita as necessidades é a pessoa, né? Não somos nós. Então, realmente trazer essa ideia do Santander, o que eu posso fazer por você hoje, nos ajuda a descobrir qual a necessidade da pessoa, né? Não, porque eu falei sábado, né?
eu falava Essa é uma pergunta essencial no cuidado paliativo, né, Deise? Sim, a gente faz. no sábado eu falava que alimento, que brinquedos, que roupas eram coisas secundárias, porque é muito fácil de nós conseguir para dar. Eu queria que na comunicação assertiva ou compassiva, não sei, descobramos o que realmente precisa a pessoa, porque aquelas coisas que você consegue fácil com outras, rapidinho nós solucionamos. Então, por que não iniciamos uma campanha rápida? Porque eu preciso, nós queremos um grupo de voluntárias bem treinadas, um grupo de voluntárias que saibam o que falar. A Daisy fala que todos somos únicos e que nem precisa ter resposta de tudo, mas às vezes uma atitude boa. Quando você visita uma família, não é permitido, não é válido você ficar olhando as coisas. Olha que mãe suja. Olha aquela mãe alcoólatra, como vamos ajudar ela? Não, não queremos isso, porque não sabemos o que gerou isso. Então, por isso que é importante você assistir nossas aulas, perguntar, como o exercício que a Daisy fez agora, que maravilhoso. Porque você fica pensando, poxa, é verdade. E se eu achar uma família assim? E se a criança fica chorando e falando, ai, Érica, tem alguma coisa acontecendo, você vai ficar como? Então agora é a hora de perguntar, Daisy, me ajuda. Imagine você situações que gerariam conflito em você e pergunte agora, ou no grupo depois, pergunte, imagine situações que vão deixar você incomodada, para nos ajudar a solucionar antes. Sim, a ideia é realmente que a gente esteja munido, né? E quando chegarem os nossos pacientes e família, a gente esteja com a arma, com Pronto. a bala, né? Como é que fala isso? Nem sei. Em que posso te ajudar? E você tira tudo o arsenal pronto. Sim. Mas acho que se a gente conseguir considerar que cada um é único e que a gente tem obrigação de saber o que o outro quer a partir da perspectiva dele, já é um grande passo. Não vai ter receita de bolo, não, porque cada um vai ser diferente Isso mesmo, né? mesmo. Sim. Vou desligar o microfone, eu falo demais. Você fala o que é pertinente. É um paciente jovem, o filho, provedor, filhos para criar, né? E de repente ele descobre uma doença grave, né? Avançada, já em fase avançada. De repente tinha um intestino normal, né? Funcionava normal e já está com uma bolsa de colostomia na barriga ali. Imagina todo o nível de sofrimento de dor dele, não só físico, né? Como também os medos dele, né? Eu fico imaginando o que é isso no paciente de 34 anos, né? E, de fato, há muito que se fazer, né, Deise? Por ele. Eu tenho certeza Sim. também que ele seria. Talvez também seria interessante, ao ouvir esse paciente, entender se não é possível buscar na área jurídica uma forma de um auxílio-doença. Sim, as meninas falaram, né, da assistente social, fazer essa tramitação aí, sim, sim. O que mais, gente? Quando eu iniciei, eu não sabia nada, né? Eu falava, Daisy, mas a menina vai falecer e agora? Como que ela vai pagar o Funeral. funeral? E a Daisy, não, para isso tem tal e tal coisa. Então, olha como é bom essas perguntas, porque assim nós já ficamos sabendo. Porque não vamos solucionar tudo, mas nós podemos referir.
Então, eu falei com as crianças, eu sei que elas estão tristes por tal coisa. Ah, mas eu sei que a Érica, ela é boa para criança. Então, eu falo com a criança, vou te apresentar uma menina show de bola. Então, eu já encaminhei essas crianças para uma pessoa que está capacitada para acolher elas. Então perguntem, né? Daisy, quando a menina falece, o que que vamos fazer? Não temos dinheiro, Daisy, o projeto está zerado, e agora? E aí, o que que eu te falei? Não lembro. Não falou, mas eu não lembro o nome da entidade, Eu, né? eu falei, não, a gente vai procurar o CRAS de Isso. referência dela, e aí eles vão fazer essa tramitação com a prefeitura. E aí eu procurei assistente social e deu tudo certo. Então, eu sabia que ia acontecer algo. Eu esqueço os nomes das entidades porque sou estrangeira. Mas para vocês falar o CRAS, já sabem, né? O que vai ser feito. Sim, sim. Então, seria bom Deu isso também. certinho. Nossa, foi muito bom. Então, é bom conhecer as pessoas que vão socorrer em diversas situações. Por exemplo, quando meu filho faleceu, eu desconhecia que tinha um menino que poderia trazer a morfina. Então, a Daisy, que me fornece, a Adriana, ela falou, não, calma, tem um menino que vai fazer isto. Então, você fica, não precisa ficar preocupada, porque já tem a pessoa certa. Então, o Projeto Lopes não vai salvar o mundo. O Projeto Lopes vai te ajudar a ter calma, orientar, guiar e encaminhar. Sim, sim. Depois a gente pode fazer um documento com fluxo, né? Uhum. Fluxo, telefones importantes, né? Telefones Verdade. úteis. Depois É. a gente pode fazer isso. Onde conseguir oxigênio, né, Deise? Eu acho que é importante a gente fazer sim. Vamos depois fazer sim. E como o projeto Telefone do tentar SAMU, conseguir né? A gente precisa pôr. descontinhos. Sim. Falando nisso, hoje eu encaminhei tudo, aquela documentação toda já, para o Bruno. Ah, que bom. Então, ele deve responder Ah, que amanhã. ótimo. Muito bom. Bem, acho que a gente Excelente está aula, caminhando Deise. tão bem. Não, eu estou muito Muito bem. orgulhosa. As aulas estão indo Tá bem. lindo. Eu Não, acho que hoje isso não precisa ser gravado, né? já desgrava. Peraí.